Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre a recepção e a revogação das normas infraconstitucionais frente à nova Constituição. Nós já estudamos que o Poder Constituinte originário elabora uma nova Constituição. E o que acontece com a Constituição anterior? A Constituição anterior ela é totalmente revogada. Há uma abrogação da Constituição anterior, sendo que a nova Constituição cria um novo ordenamento jurídico. Sendo assim, o Brasil não adotou a teoria da desconstitucionalização. O que seria a teoria da desconstitucionalização? Seria que a Constituição anterior seria recepcionada como uma norma infraconstitucional. Isso não acontece no Brasil. No Brasil, o que acontece é o seguinte: uma nova Constituição surge e a Constituição anterior é totalmente revogada. Sendo assim, então, a Constituição de 1988 abrogou, ou seja, revogou totalmente a Constituição de 1969. Mas na nossa aula de hoje, nós queremos saber como ficaram as normas infraconstitucionais, ou seja, as leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, que foram elaboradas antes da Constituição de 88, antes da nova Constituição. No caso de uma nova Constituição, como foi a de 1988, podem ocorrer duas situações. Pode ocorrer a revogação das leis infraconstitucionais e a recepção das leis infraconstitucionais. As normas infraconstitucionais que forem incompatíveis com a nova Constituição serão consideradas revogadas. E as normas infraconstitucionais que forem compatíveis com a nova Constituição serão consideradas recepcionadas. Devemos ressaltar aqui que tanto a revogação quanto a recepção ocorre com as leis federais, municipais e estaduais. E também que tanto a revogação quanto a recepção pode ser total, ou seja, de toda a norma jurídica, ou parcial, de uma parte da norma jurídica. Então vamos estudar a revogação, ou seja, a não recepção, que ocorre com as normas infraconstitucionais que são incompatíveis com a nova Constituição. Leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, leis estaduais, municipais, federais. Essas leis que são incompatíveis com a nova Constituição, elas serão consideradas revogadas. E devemos lembrar aqui que essa revogação pode ser total, ou seja, abrogação total da lei, ou uma derrogação, ou seja, uma revogação parcial da lei. Então vamos ver alguns exemplos de normas infraconstitucionais que foram revogadas pela nova Constituição, ou seja, não foram recepcionadas pela nova Constituição por serem incompatíveis. A Lei 5.250 de 97, chamada de Lei de Imprensa, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, conforme decidiu o STF na ADPF 130 de 97. Vamos ver um exemplo de revogação parcial. O artigo 12 do Decreto-Lei 509 de 1969, que tratava da isenção tributária dos Correios, também não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Já a CLT foi parte recepcionada pela Constituição de 88 e parte revogada pela Constituição de 88, sobretudo naquelas disposições que tratavam da desigualdade entre o homem e a mulher. Eu queria falar um pouquinho para você sobre a inconstitucionalidade superveniente. Nós vimos que as normas infraconstitucionais anteriores à nova Constituição, que são incompatíveis com ela, elas são revogadas. Por que a gente não diz que elas são inconstitucionais? Pelo simples motivo que a inconstitucionalidade ela nasce com a norma. Uma norma, quando ela nasce, ou ela é constitucional ou ela é inconstitucional. Ela não pode ser constitucional numa Constituição e na nova Constituição ela ser inconstitucional, porque exatamente a inconstitucionalidade nasce com ela. Sendo assim, não existe a inconstitucionalidade superveniente, porque se fosse para ela ser inconstitucional, ela teria que ser no momento do seu nascimento. Sendo assim, uma norma infraconstitucional anterior à nova Constituição, que seja com ela incompatível, ela é revogada e não inconstitucional.
Sendo assim, no exemplo que nós vimos da lei de imprensa, nós não podemos dizer que a lei de imprensa se tornou inconstitucional. Nós dizemos que ela foi revogada pela nova Constituição, porque no momento do seu nascimento ela era constitucional. Agora vamos estudar o Instituto da Recepção. As normas infraconstitucionais anteriores que forem compatíveis com a nova Constituição serão recepcionadas. Uma lei pode ser totalmente recepcionada ou ela pode ser parcialmente recepcionada. Para saber se uma norma foi recepcionada pela nova Constituição, nós analisaremos apenas o aspecto material, a compatibilidade material. Nós não vamos verificar a forma que essa lei, se ela é uma lei ordinária, se ela é uma lei complementar, a forma como ela foi votada. Nós não analisaremos o aspecto formal da norma, apenas o aspecto material. Vamos ver alguns exemplos de leis que foram recepcionadas pela Constituição de 1988. A Lei 7.565 de 86, o Código Brasileiro de Aeronáutica, por exemplo. Ou então a Lei 1060 de 1950, que trata da assistência judiciária gratuita. Ou então vamos ver uma recepção parcial, que foi o artigo 385 da CLT, que foi recepcionado pela Constituição de 88, conforme decidiu o STF. E como ficaram os decretos-leis? Nós sabemos que a Constituição de 88 não previu a edição de decretos-leis. Sendo assim, os decretos-leis anteriores à Constituição de 88 foram recepcionados como lei ordinária. Podemos lembrar aqui o Decreto-Lei 4657 de 42, conhecido como a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária. E como ficam as leis ordinárias que a nova Constituição determinou que a matéria deveria ser tratada por lei complementar? Estas leis ordinárias anteriores à Constituição, se elas forem compatíveis com a nova Constituição, elas serão recepcionadas como lei complementar, não terá problema nenhum. Por exemplo, a Constituição de 1946 determinou que as leis tributárias deveriam ser regulamentadas por leis ordinárias. No entanto, a Constituição de 1969 determinou que seriam por lei complementar. Sendo assim, as normas tributárias anteriores à Constituição de 69, que eram leis ordinárias, foram recepcionadas como leis complementares. E a mesma situação ocorre quando é ao contrário. Quando uma nova Constituição determina que uma norma deve ser regulamentada por lei ordinária e a lei anterior é uma lei complementar, como é que fica? Nesse caso, essa lei complementar será recepcionada como lei ordinária. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O poder constituinte originário elabora uma nova Constituição. A nova Constituição revoga a Constituição anterior, revoga totalmente a Constituição anterior e institui um novo ordenamento jurídico. As normas infraconstitucionais anteriores que forem incompatíveis com a nova Constituição serão consideradas revogadas. As normas infraconstitucionais anteriores que forem compatíveis com a nova Constituição serão consideradas recepcionadas. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário e inscreva-se já em nosso canal.